Você já ficou acordado à noite pensando em que coisas horríveis poderiam estar acontecendo fora da sua vista na escuridão? Às vezes, você deixa uma pequena quantidade de luz acesa. Não é necessariamente porque você tem medo do escuro ou algo assim, mas porque você prefere ser capaz de ver o que está ao seu redor quando está caindo no sono. Seja qual for o caso, há algum motivo pelo qual você quer ver, pelo qual você fica acordado e pelo qual aquela imagem aterrorizante daquela entidade demoníaca não sai da sua cabeça quando o silêncio se instala. Você pode estar me ouvindo nesse momento para dormir, por exemplo, para se distrair e fingir para si mesmo que não há nada ao seu redor. Bem, acho que às vezes penso alto demais. É que falo isso com base nas experiências do meu pai. Eu amo terror, mas as circunstâncias o tornaram real. Tenho 18 anos. Meu pai e eu temos uma ótima conexão desde que minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Meu pai me disse algo quando eu era pequeno que me deixou fascinado e horrorizado. Ele era um homem justo, que acreditava que Deus estava ao seu lado em cada passo de sua vida. Sem um pai e crescendo em um ambiente podre, ele passou a acreditar que sempre se sentiu seguro, mesmo nos piores momentos, por causa de Deus. Mas ele não acreditava em nenhuma forma de Satanás. Seu irmão, meu tio Chris, tinha até uma cópia da Bíblia satânica em sua casa e zombava ou até mesmo danificava o livro. Meu pai, quando tinha 20 anos, foi informado de uma igreja adoradora do diabo em uma estrada de terra perto da Rua 6, a menos de 10 minutos de nós. Disseram a ele que encontraria sua prova de Satanás lá. Ele era um atleta, conhecido como uma estrela do futebol. Ele amava isso, sentia como se fosse indestrutível e que não havia nada a temer. Mas sim, o medo em si continuava ali, mesmo que ele não assumisse. Meu pai então resolveu ir nessa igreja com outras 4 pessoas. Pegou o carro e começou a dirigir. Seu melhor amigo Eric ficou no banco do passageiro. Meu tio sentou atrás de Eric. Na fileira do meio do banco de trás ficou um homem chamado Trevor e atrás do meu pai, Jacob. As únicas pessoas relevantes são meu pai e meu tio. Não se preocupe em decorar nomes. Era 3 da manhã. Ele não acreditava em todo o negócio de só à noite com espíritos, mas se isso de alguma forma provaria o contrário de sua fé na não existência no diabo, ele estava disposto a tudo. Ele acreditava que coisas más não se importavam com horários. Eles dirigiram por um longo tempo pela estrada de terra, passando por apenas algumas casas no caminho. Não havia postes de luz naquela estrada de terra escura como o breu. Depois de um tempo, chegaram ao fim da estrada. Um cemitério estava à direita e a 100 metros de distância estava a igreja. Enquanto todos os outros ficaram no carro, querendo voltar para trás de medo, meu pai e meu tio saíram e caminharam pelo cemitério. Meu tio aparentemente não estava com vontade de fazer mais piadas, obviamente um pouco assustado. Não havia luzes além da lua brilhante brilhando no lado da igreja de frente para eles. As luzes deram lugar a uma janela de frente para o cemitério. Eles olharam pela janela, mas só viram escuridão lá dentro. Era a única janela que não estava fechada com tábuas. Meu tio tropeçou em muitos túmulos ao chegar na igreja. Quando chegaram lá, eles andaram até a frente e subiram 3 degraus até a porta de entrada. Meu pai foi o primeiro a falar, não de forma irônica, mas exigente. Satanás, se você está aqui, prove-se para mim. Eu não acredito em você. Nada aconteceu. Agora, deixe-me acrescentar. Meu pai é um homem muito inteligente. Nesse ponto da vida, ele era um homem grande que acreditava que poderia enfrentar qualquer coisa que você jogasse nele. Caramba,
Há poucas pessoas que não diriam essas palavras em voz alta, especialmente em uma igreja onde o pior é adorado. Ele acreditava que havia pessoas más, mas nunca poderia haver um pai do mal. Ele repetiu, mais alto dessa vez: Satanás, se você está aqui, prove-se para mim. Eu não acredito em você. Nada aconteceu de novo. Meu tio tentou dizer a ele que deveriam ir embora. Tudo estava fechado, não havia mais nada a fazer. Meu pai olhou para as tábuas na porta. Elas eram velhas e podres. Ele então olhou para a porta. Havia muitas marcas e rachaduras nela, mas isso só provava que a porta era velha. Ele recuou e chutou a porta logo abaixo do batente, quebrando tudo. Depois disso, sorriu e entrou. Seu irmão, agora tremendo, seguiu atrás. Eles foram recebidos com um cheiro horrível e fileiras de bancos nas laterais. A voz do meu pai fez meu tio pular. Ele repetiu: Satanás, se você está aqui, prove-se para mim. Eu não acredito em você. Nada. Apenas silêncio. Eles andaram com suas pequenas lanternas, procurando por qualquer coisa interessante ou o que quer que fosse. Depois de um tempo, finalmente ficaram entediados. Os dois estavam brincando enquanto saíam pela porta quebrada a caminho do cemitério, quando de repente, meu pai ouviu uma batida forte vinda da igreja. Eles olharam para trás e viram a mesma janela que estavam olhando quando entraram. Havia uma mão branca acenando para eles de uma forma meio torta, mas um aceno óbvio. Eles congelaram. Não havia nada lá dentro. Nada. Estava vazio. Meu pai disse ao irmão para continuar observando a mão, enquanto ele corria para lá e verificava. Ele correu até a varanda e parou no meio do caminho. Foi exatamente isso que ele me disse quando me contou essa história. Filho, quando cheguei na porta eu parei. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Sabe aquela porta que eu quebrei? Ela foi completamente consertada. Nenhuma marca de madeira podre, nenhuma quebra na porta. Eu ainda não consigo acreditar. Ele saiu correndo da varanda. Não ia tentar de novo. Nada daquilo fazia sentido. Meu pai correu de volta para o cemitério onde não havia sinal do seu irmão, mas não parou. Dava para ouvir e sentir passos pesados atrás dele. Alguém respirando rápido, grunhindo como um cachorro. Ele conseguia ver o carro à sua frente. Quando chegou perto, viu seu irmão no carro, gritando para ele: Vamos embora! Quando chegou ao carro, ele não conseguia mais ouvir a coisa atrás dele. Correu para a porta do motorista, entrou e saíram todos de lá. Eles foram embora. Todos perguntavam o que aconteceu e seu irmão contou tudo. Aparentemente, a razão pela qual meu tio não ficou no cemitério foi porque algo enorme tinha saído da floresta a uns 60 metros de distância e ficou parado de frente para ele. Era alto, mas parecia muito peludo e um corpo de formato estranho no escuro, com um leve tom avermelhado nos olhos. Mas meu pai acha que meu tio exagerou nessa parte. Mas então, a coisa caiu de quatro e começou a correr na direção do meu tio, o perseguindo de volta para o carro. Algumas pessoas que estavam no carro concordaram que viram algo enorme o perseguindo. Meu pai não falou mais nada, nem acrescentou nada. Eles não sabiam como explicar. Todos se acalmaram e seguiram em frente para ir embora. Isso que vou contar a seguir foi exatamente o que o meu pai disse. Todos nós nos acalmamos e começamos a fazer piadas sobre isso, brincando uns com os outros e tentando assustar uns aos outros. Então, alguém gritou: "Cuidado!" Enquanto o carro batia em algo. O vidro se estilhaçou. Dava para sentir golpes vindos de todos os lados. O carro caiu no acostamento e capotou. O resgate me encontrou 100 metros abaixo da estrada. Eu aparentemente tinha me levantado ou me arrastado para longe do carro. Eric, Trevor e Jacob estavam todos bem. Mais do que bem, na verdade, eles não tinham nenhum arranhão. Até mesmo Eric, que estava no banco do passageiro, não se machucou nem um pouco.
Só eu e meu irmão nos machucamos. Fiquei em coma por meses. Meu irmão sofreu uma concussão e quebrou o braço. No meu coma, tive pesadelos inacreditáveis. Vi aquela coisa que meu irmão me contou. Fui torturado e queimado. Parecia que eu estava no inferno. 2 meses pareceram uma eternidade. Acordei do coma gritando. Isso foi o que meu pai disse. Ele teve pesadelos recorrentes por anos. Só quando conheceu minha mãe, uma louca por terror, é que ele falou finalmente sobre isso. Ela queria ver a tal igreja. Ele não. 5 anos se passaram até que ele finalmente a levou na tal igreja do diabo. Eu já tinha nascido há alguns anos a essa altura. Eles chegaram comigo no banco de trás. Era noite. Eles saíram e foram até o cemitério. Meu pai não quis chegar mais perto. Agora, imagine um homem enorme com muito medo de andar até uma igreja abandonada. Minha mãe riu dele, mas ele a alertou várias e várias vezes antes de levá-la. Ela não acreditava em Deus ou no diabo, mas adoraria ver o que as pessoas chamam de prova. Ela andou pela igreja por uns 20 minutos antes de ficar entediada e depois voltou até meu pai no cemitério. Eles se viraram e começaram a andar em direção ao carro enquanto a noite começava a cair. Então, meu pai disse a ela: "Agora, vira para trás e olhe para a janela. Me diga o que você vê." Ela se virou e gritou: "Tá ali, Jeff! Olha, tá ali!" "Eu sei", meu pai disse. Ele não se viraria. Não queria ver aquilo de novo, porque ele sabia que a coisa estava acenando na verdade para dizer adeus. Até a próxima. Obrigado.